Salve, salve, rapaziada! Olha, você não vai acreditar, mas tem possibilidade do Eduardo Vargas vir vestir a camisa do Vitória ainda em 2025. Você, torcedor, você queria que o Eduardo Vargas viesse jogar pelo Vitória esse segundo semestre, né? Porque teve a parada para o Mundial de Clubes, o Campeonato Brasileiro. Ele está na 12ª rodada para alguns, 11ª para outros. O Sport, por exemplo, não jogou a 12ª porque teve o seu jogo adiado, porque o Flamengo teve que paralisar antes para ir para o Mundial de Clubes. Mas tem ainda um vasto campeonato aí pela frente. E o Eduardo Vargas acabou rescindindo seu contrato com o Nacional. E eu vou trazer tudo o que envolve esse interesse do Vitória pelo Eduardo Vargas, beleza? Também vou fazer aqui uma análise completa do que envolve Vitória, Eduardo Vargas e o empresário do Eduardo Vargas, que é o André Cury, no qual tem gente colocando ele como vilão. Não, muito difícil vir, ou era para o Vitória não aceitar, porque já fez essa sacanagem com o Vitória, disse daquilo. Eu vou explicar tudo. Vocês pensam que tudo se volta, tudo gira em torno de um empresário ou de uma tomada de decisão, e que quando esse empresário acaba blefando ou acaba falhando com o clube ele simplesmente passa a esquecer esse empresário. Não é bem assim não, viu? Inclusive, tem negociação que o Vitória fez após essa blefada, né, do empresário do Eduardo Vargas, de não, vamos trazer ele para o Vitória, tudo mais, do nada acertou com o Nacional. Após tudo isso acontecer, ainda teve uma negociação que envolveu um atleta do André Cury, na verdade, dois atletas do André Cury, que envolveram o Vitória e outro clube também, beleza? Olha, o Sport, ele tem tudo para fechar uma negociação que está em estado avançada com a joia do Sport, o volante Zé Lucas, com o Barcelona, meu irmão. Você tem noção do que é o Sport negociar o Zé Lucas para o Barcelona? E o que envolve também essa negociação é que o Barcelona, ele tem uma parceria com o Real Betis, que deveria ser, ou que deve ser, né? Vamos falar no futuro, que deve ser o destino do Zé Lucas para pegar uma experiência na La Liga. Ele seria disponibilizado para o Real Betis, clube esse que o Antony jogou lá, inclusive. Foi assim com o Emerson Royal, por exemplo. O Emerson Royal, ele foi para o Real Betis para depois, ele teve o contrato com o Barcelona, foi para o Real Betis para depois voltar para o Barcelona. E tudo indica que isso vai acontecer também com o Zé Lucas, que é o garoto que tem multa rescisória para clube europeu de 300 milhões de reais. É 300 milhões de reais, meu irmão. Se o Sport consegue fechar essa negociação, é papo do Sport mudar de vida, mudar de patamar. É mudar de patamar. Eu sei que vai ter um ou outro que vai dizer, não, e dívida aqui, dívida ali. Meu irmão, o Palmeiras, ele começou a mudar de patamar muito pela chegada da Crefisa, mas realmente mudou de patamar quando começou a fazer essas negociações direto para o futebol europeu, e negociações essas que chegaram a 4, 5 dígitos. 4, 5 dígitos. Assim, transações em dólar que convertidos para o Brasil, enquanto lá sai 15, para nós sai 15 vezes 5 e pouquinho, ou 7, 6, depende de quanto euro tiver, depende de quanto dólar tiver, mas a realidade é que o Sport, ele tem tudo para se dar bem nessa negociação. Agora, claro, tomara que não tenha nem outro clube aí intermediando. E eu acredito que não, porque o Sport, ele já fez uma negociação em 2024 com a saída do Pedro Lima para o futebol inglês, inclusive foi para o Wolverhampton. Uma negociação até que um pouco abaixo de que
essa que o Zé Lucas está sendo é, especulado, né? Claro que é a multa rescisória, não estou dizendo que vai sair e ele vai sair do esporte por 300 milhões. Não, mas é a multa rescisória estipulada. Então, tudo indica que o Zé Lucas ele deve ser negociado por um valor não tão abaixo de 100 milhões, porque o Sport, inclusive, já recusou uma proposta de 83 milhões. 83 milhões o Sport recusou pelo Zé Lucas. Meu irmão, se Yuri Romão ele está errando na área do futebol, né, na questão de contratar, na área de vender, tá ok. Tá ok. E ainda mais com a base, com as nossas joias, né? Tá trabalhando muito bem a base do esporte. Bom, vamos estar trazendo aqui tudo que envolve o Eduardo Vargas, beleza? Primeiro, eu perguntei no início se você queria o Eduardo Vargas. Eu sei que vai ter torcedor aqui do Vitória dizendo não, não quero não, não quero não, como eu já vi em outros vídeos. Não, não quero não, não quero não. Porra, meu irmão, vocês têm que entender uma coisa. Primeiro, o Eduardo Vargas, ele reincidiu o contrato dele com o Nacional. O Vitória, se caso for fechar com ele, terá que pagar umas luvas, alguma coisa ali, mas não vai ser nada extraordinário, não vai ser nada absurdo. Segundo, Eduardo Vargas, mesmo não tendo dado certo no Nacional, meu irmão, é um cara que joga bola, pô, é um cara que joga muita bola. Se a gente analisar os atacantes que o Vitória tem, me diga ali, tirando o Kaiser, que eu acho que se equipara com a mesma qualidade do Eduardo Vargas, me diga outro atacante que tem a mesma qualidade que o Eduardo Vargas. Não tem. Não tem, entendeu? Então é preciso analisar o ambiente do clube, tudo que envolve o clube. Por isso que eu falei que eu ia fazer uma análise. Outra coisa, falaram que não, o André Cury é um empresário que não é de confiança. O Vitória não era para negociar, porque já fez isso e aquilo, meu irmão. O André Cury, ele é empresário do Gabriel Vasconcelos e é empresário do Thiago Couto. O André Cury, ele é empresário dos dois goleiros e fez essa troca. Ele estava envolvido nessa troca. Tá ligado? Então, ele não é empresário de um só jogador, não, meu irmão. É empresário de uma porrada de jogador aí, pô. Então, para com esse negocinho de achar que não, porque fez isso, a gente tem que ser uma criancinha mimada. Não, não, não vamos negociar. Não é assim que funciona, não. O buraco é muito mais embaixo, pô. O buraco é muito mais embaixo. É negócios. Se ele decidiu levar o atleta pro Nacional, tudo bem. Mas se agora há essa possibilidade, que não faz nem muito tempo isso aí, entendeu? Não faz nem muito tempo, por exemplo. Ele pelo Nacional do Uruguai tem 16 partidas, 2 gols. No Atlético Mineiro, ele não teve tantos jogos assim, não. Meu irmão, eu tô gravando esse vídeo aqui na metade do ano, pô, ainda tem o campeonato pela frente todo aí para o atleta atuar, para o atleta jogar. É um atacante, joga de centroavante, de segundo atacante. É um jogador que é interessante, pô. É interessante ter o Eduardo Vargas no seu time. É interessante, pô. Nada vai me fazer, entendeu? Entender de que o Eduardo Vargas é um atleta descartável. E aí tá o Vitória também interessado no Eduardo Vargas, a Universidade do Chile e o Emelec também está interessado no Eduardo Vargas. Bom, eu traria, se eu tivesse a canetada para dizer assim, olha, quer ele no esporte, traria. Quer ele no Vitória, traria, pô. Traria. Sem pensar 2 vezes. É um jogador que tem bagagem, é um jogador que tem experiência demais na Série A. Foram vários anos com o Atlético Mineiro. Desde 2020 ele estava com o Atlético Mineiro. E nessa ocasião conquistou várias coisas com o Atlético Mineiro. Entendeu? É isso. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Tamo junto.